paz. Muito bem, irmãos. Nossa mensageira desta noite vai falar conosco diretamente de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. A irmã Fernanda. Irmã Fernanda, se apresente aí para nós. Se apresente da maneira que a senhora quiser e seja usado pelo poder do Espírito Santo para falar à Igreja da Candangolândia. Amém. Uma boa noite a todos. Todos estão ouvindo bem? Isso, faz um sinalzinho aí que a gente vê daqui. A Candanga é uma igreja que eu tenho no coração, né? No qual participamos aí quase um ano dessa igreja e fico feliz em poder compartilhar a palavra de Deus, né? Eu acho que a tecnologia dá essa oportunidade para a gente, mesmo longe a gente pode ficar pertinho, né? Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor Jesus possa estar conosco e o Espírito Santo possa conduzir essa mensagem de hoje. Nós estamos morando aqui em Campo Grande já tem algum tempo, viemos de transferência para cá, vocês já sabem. O marido veio aqui administrar o hospital, a gente está ajudando em alguns departamentos aqui e que o Senhor está nos ajudando aqui, apesar das dificuldades, né? Mediante o Covid, e trabalhamos em um hospital, mas Deus tem conduzido a nossa vida e eu creio que tem conduzido a vida de vocês também. Agradeço a participação de todos, em especial algumas pessoinhas aqui que eu convidei, inclusive uma querida, daqui de Brasília, assistindo, é uma querida, entre outros também, a Sabrina, outras pessoas que a gente convidou para estar compartilhando aqui junto com a gente desse momento aqui tão agradável. Do jeito que estamos, vamos fechar os olhos para falar com o Senhor? Querido Jesus, nós pedimos agora a presença do Espírito Santo, que não seja a Fernanda que fale, mas que o Espírito Santo fale o que a igreja precisa ouvir. Esteja conosco, nós te convidamos para fazer parte nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Vou aumentar aqui um pouquinho a tela. A mensagem de hoje, ela tem por título O que é impossível para o homem é possível para Deus. Já pararam para pensar nessa frase poderosa? Não sei quantos já pararam para pensar, ou quantos de vocês já vivenciaram alguma coisa impossível, aparentemente, para o ser humano. Eu já vivi isso, sou prova viva disso. Quem sabe numa próxima a gente conta aí o testemunho. E eu creio exatamente que o que é impossível para os homens é possível para Deus. A mensagem de hoje está no livro de Lucas. Abra a sua Bíblia em Lucas, no capítulo 19. Lucas, capítulo 19, no verso 1. Aqui vem falando a história de um homem que eu gosto muito. A história é bem conhecida por crianças, né? Os pais sempre contam a história de um homem chamado Zaqueu. Mas para entendermos a história de Zaqueu, nós precisamos entender um pouquinho a história de um homem que a Bíblia fala aqui em Lucas, no capítulo 18, um homem que tem conhecido por jovem rico, não tem um nome, mas o jovem rico. A história do jovem rico é a resposta à história de Zaqueu e vocês vão entender o porquê. Vocês lembram que o jovem rico foi procurar Jesus e ele falou: Senhor, olha, o que eu posso fazer para ser salvo? O Senhor falou para ele: olha, ele falou: eu cumpro os mandamentos, eu sou fiel. Era um jovem honesto, cumpria os 10 mandamentos à risca, que já não é uma coisa tão fácil, ele fazia com muito esmero.
Mas Deus percebeu que o problema dele era o dinheiro, o amor que ele tinha por dinheiro era muito maior do que o amor que ele tinha por Jesus. E quando Jesus falou para ele, vende tudo que tem, dá aos pobres e me segue, aquele rapaz ficou triste. Se você voltar um pouquinho no capítulo 18, no verso 24, lá diz o seguinte: e Jesus, vendo-o triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza. Porque é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Quando os discípulos ouviram isso, eles perguntaram, mas então quem é que pode ser salvo? E Jesus dá uma resposta no verso 27 de Lucas, dizendo o seguinte: os impossíveis dos homens são os possíveis para Deus. E aqui Deus fala que é impossível um rico se salvar, mas que para Deus tudo é possível. Porém, na história do capítulo 19 de Lucas, a história de Zaqueu, já entra um rico se salvando. No capítulo 18 é impossível um rico se salvar, mas no capítulo 19 a história entra um rico se salvando. E a história de hoje vem falando desse rico que nós vamos comentar um pouquinho hoje, no capítulo 19, no verso 1, que começa o texto dizendo assim: entrando em Jericó. Vamos pegar alguns pedacinhos aí das frases para a gente ir comentando. Antes de falar um pouquinho, eu queria abrir um parênteses, uma notinha de rodapé. Jericó era uma cidade muito conhecida. Jericó era uma rota, uma grande rota de comércio. Era uma cidade muito linda, cheia de palmeiras. Ficava num local estratégico. 10 quilômetros de Jordão, a 30 quilômetros de Jerusalém. Jericó era uma cidade que tinha água doce, enquanto toda a região tinha água saloba. Jericó era um verdadeiro oásis no deserto. Como era uma cidade de rota de comércio, não era à toa que Zaqueu, o nosso personagem, morava nessa cidade, já que ele era cobrador de impostos. Era uma boa cidade para isso, né? Já que era uma cidade muito rica, era uma cidade que proporcionava aí uma renda para Zaqueu muito maior do que as outras cidades. Mas a palavra de Deus diz, entrando em Jericó. Por que entrando em Jericó? Jesus entrou em tantas cidades. Por que dá uma ênfase entrando em Jericó? Eu não sei se vocês se lembram que uma semana depois de Jesus entrar em Jericó, ele haveria de morrer. Jesus morreu uma semana após a entrada na cidade de Jericó. Aquelas pessoas não sabiam, mas aquela seria a última vez que Jesus passaria por aquela cidade. Sabe, hoje, talvez, seja a última vez que Jesus esteja passando aí pela igreja da Candanga. Ou talvez na minha vida ou na vida daqueles que estão ouvindo. Ninguém sabe o dia e nem a hora absolutamente de nada, mas os últimos acontecimentos vêm deixando a nossa vida muito mais incerta. Jesus entrou naquela cidade, aquele dia, aquela data foi um marco na história. Foi um marco na história de Jericó, foi o dia mais importante do calendário de Jericó. E aqui eu falo para vocês hoje. Hoje é o dia mais importante. Sabe por quê? Porque Cristo está passando na sua vida e na minha vida. Naquela cidade havia muitas pessoas, mas apenas 2 se salvaram. Por que será? As pessoas não quiseram ouvir o chamado de Cristo. Mas hoje, eu creio que o Espírito Santo vai fazer esse chamado para mim e para você. E nós vamos aceitar esse chamado em nome de Jesus. Nós vamos sentir um anseio de mudar. Jesus, ele entra numa cidade para salvar aqueles que querem, não importa quantos sejam.
que o Senhor, nesse momento, através do Espírito Santo, nos salve de tudo aquilo que precisamos. A história fala que Jesus estava entrando e quando ele entrou, ele já logo encontrou a primeira pessoa, que eu não vou dar ênfase nesse personagem hoje, mas só para a gente contextualizar um pouquinho, chamado Bartimeu. Era um cego. E esse homem começa a chamar Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E todos aqueles que chamam por Cristo não saem sem uma resposta. E Jesus ouviu aquele homem e falou: o que você quer que eu faça? Será que Jesus não sabia o que ele queria? Lógico que sabia, mas Jesus faz questão que eu e você conte para ele o que a gente quer. E Jesus deu a cura para aquele cego. E continuando, então, Jesus entrou na cidade e no verso 2 diz: eis um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico. Vamos parar aí. Um homem chamado Zaqueu. Antigamente as pessoas recebiam nomes pelo seu significado. Então, davam um nome, Mateus, presente de Deus, Esther, estrela. Todos os nomes que eram dados significavam alguma coisa. Cada nome tinha um significado, isso era o importante. Quando os pais de Zaqueu deram um nome, Zaqueu representava puro, honesto e irrepreensível. Nada a ver com o que dizia Zaqueu. Nada. Os pais devem pensar, esse menino vai ser um rapaz honesto, vai ser um homem puro, bom. Mas quando ele cresceu, ele fez tudo ao contrário. E aqui eu abro um parênteses. Será que nós estamos honrando o nome que recebemos de cristãos? Ou estamos fazendo como Zaqueu fez? Tinha um nome, um significado, mas não representava ele. Era o oposto. Temos honrado esse nome. Temos feito jus ao nome que Deus nos deu de cristãos. A Bíblia diz que Zaqueu era maioral dos publicanos. Ele era um homem muito importante. Talvez se trabalhasse, se fosse na época de hoje, ia trabalhar aí com o presidente. Talvez fosse superintendente da Receita Federal. Era alguém muito bem visto. Provavelmente estudou em uma das melhores universidades de Jericó. Era um homem inteligente, era um homem culto. Mas era ladrão, lalau. Talvez se fosse hoje faria parte do mensalão. Mas Jesus entrou naquela cidade para salvar duas pessoas. E olha o contraste. Um era rico, o outro era pobre. Um era um lixo, o outro era considerado um luxo. Um estava à beira do caminho, o outro estava em cima de uma árvore. Um estava em posição baixa, o outro estava em posição alta. Um era esquecido, o outro era conhecido. Um era mendigo, o outro era um aristocrata. Sabe o que eu entendo aqui? Que quando Deus quer salvar, não importa qual seja a posição, Ele só quer um coração sensível. Aqueles que estão dispostos, o Senhor está pronto para salvar. Como no caso do cego e de Zaqueu. Zaqueu era um homem rico, provavelmente usavam as melhores marcas, os melhores ternos, as melhores camisas, o relógio de marca, melhores óculos, melhores carros. Esse era Zaqueu. E a Bíblia diz no verso 3
Vamos pegar uns pedacinhos, porque a Bíblia tem tantos detalhes que eu fico assim impressionada. Então a gente vai pegar pedacinhos e vamos estudando para a gente não perder nada do que diz a palavra de Deus. E diz o seguinte: procurava ver quem era Jesus. Vamos parar aí. Aqui eu vejo duas coisas, uma ruim e uma boa. Primeiro, Zaqueu era ladrão, lalau, não prestava. Mas ele tinha uma coisa boa. O que era de bom nele? Ele queria ver quem era Jesus. Sabe, quando eu olho isso daqui, eu vejo assim que nós não somos muito diferentes de Zaqueu. Zaqueu, ele era isso, mas queria ver Jesus. Ele era ruim, mas queria ver Jesus, tinha um lado bom. Quantas vezes nós estamos perto de Jesus? Hoje a gente adora, a gente canta, a gente ora, a gente lê a palavra de Deus. E no dia seguinte a gente já está fazendo tudo errado. Quantas vezes? E detalhe, não vou nem falar um dia. Quantas vezes a gente vai do céu ao inferno dentro de minutos? É uma palavra maldita, é um pensamento, é um ato, entende? Nós não somos tão diferentes de Zaqueu. Nós somos muito parecidos com eles. Temos um lado bom, queremos ficar próximos de Jesus, perto de Jesus, queremos ver Jesus. Mas muitas vezes, ou na maioria delas, nós somos ruins, fazemos coisas que não são agradáveis. E no verso 4 diz o seguinte: então, correndo adiante. Vamos lá. Você já viu uma pessoa importante da alta sociedade correndo? Assim, um presidente correndo à toa, assim, sem ser exercício físico, ou uma rainha, a rainha sai correndo, entendeu? A princesa, não, gente, mantenha a pose, a classe. Não sai correndo, anda assim, olha, com delicadeza, com firmeza, com postura. Até para acenar tem todo um negócio, porque eles têm um patamar para zelar, não é assim de qualquer jeito, não. Pobre, a gente é assim, ó, a gente vai na rua, a gente tem tanto medo de ser assaltado que sai correndo, olhando para um lado, para o outro, entendeu? Pobre é assim, mas essas pessoas não, é outro nível, gente. Zaqueu era desse nível, era um nível, ó, clássico, assim, todo, para não sair fazendo feio. Só que a palavra de Deus diz aqui que ele andou. Diz que ele andou? Não. Diz que ele fez o quê? Correu. Zaqueu não se importava mais com posição, com o que iam achar, com a postura. Não, ele correu. Quando uma pessoa corre, ela dispensa tempo, ela soa a camisa, ela gasta energia. E aqui eu falo para vocês, quantas vezes corremos com serviço, corremos com estudos, com qualquer outra coisa, mas quando é para correr para o Senhor, sabe o que a gente faz? Caminha. Quando caminha, hein? Quando caminha. Ah, Fernanda, mas nós estamos na época de Covid. Como é que eu vou sair pregando aí, dando estudo bíblico? E aqui eu abro para vocês, abrindo para mim, porque quando o Senhor manda eu transmitir uma mensagem, vocês podem ter certeza que a primeira pessoa que Ele quer que ouça sou eu. Nunca teve um tempo de pessoas tão sensíveis à voz do Espírito Santo como agora. Nós podemos pegar o celular e mandar uma mensagem de esperança, de Cristo, dar um estudo virtual, falar do amor de Deus. Podemos dispensar tempo, talento naquilo que realmente importa. Pessoas estão na rua e aí a gente escuta, fiquem em casa. Que casa, sendo que essas pessoas não têm? Lavem as mãos. Como assim lavar as mãos? Elas nem têm aonde lavar. Sabe? A gente não tem medo, não quer se contaminar, não chega próximo, não entrega uma fruta. Não tô falando pra gente ser incoerente, tá?
gente, fique bem claro. Se proteger, colocar uma máscara aí protegido, mas fazer a nossa parte. Mas muitas vezes, ou na maioria delas, quando é para correr para o Senhor, nós não queremos suar a camisa espiritual. Porque dá trabalho, porque cansa. Mas o Senhor hoje precisa de homens e mulheres que disponibilizem tempo, talento para o Senhor. E a palavra de Deus diz ainda no verso 4, subiu em um sicômoro, a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. A Bíblia ela é cheia de detalhes, né? Por que a palavra de Deus não diz que Zaqueu subiu em uma árvore, por exemplo? Quis explicar, especificar que árvore era. Sicômoro era uma árvore que não servia para nada. Era uma árvore que não produzia, era uma árvore insignificante. Ela só existia. Hoje a árvore, se faz sombra, a gente já acha o máximo. Mas antes as árvores tinham um grande... Tá tudo ok aí, irmãos? Estão ouvindo ela? Parece que travou aí, não? Para mim travou também. Aqui também. Ela... Voltamos. Me ouvi? Essa estava por algum motivo. O Senhor havia plantado essa... Havia pedido para alguém plantar essa árvore. Porque ele sabia que lá na frente passaria alguém bem pequeno que iria precisar subir nessa árvore para ver Jesus. Essa árvore insignificante, ela serviu para muita coisa. Ela serviu de ponte para que Zaqueu pudesse ver Jesus. Sabe? Quantas vezes estamos servindo de pontes para levarmos pessoas a Cristo, para projetarmos pessoas a Cristo. O Senhor precisa de você. Não porque Ele não pode fazer, mas porque quando você faz alguma coisa por alguém, você ajuda a salvar essa pessoa. E você também ajuda a si próprio. É salvando almas que você ajuda a salvar a sua própria. Você tem sido árvores na vida de alguém. Sabe, quantas vezes essa pandemia ela veio de uma situação que perdeu o controle, terrível. E eu falo porque trabalho no hospital e talvez nem todos tenham conhecimento que eu vejo, que eu tenho aqui, que dá desespero. E quantas vezes, quando eu vou falar com alguém, ou até com a minha família, eu falo sobre as coisas que acontecem, não são coisas boas. Mas hoje o Senhor me deu uma mensagem. Nós precisamos projetar pessoas para cima e não para baixo. Sabemos de tudo, de toda a tristeza, de todo o sofrimento de todo mundo. Não precisamos ficar projetando coisas ruins na vida dos outros. Não precisamos. Há uma doença terrível? Há. Mas há um Deus que, apesar da doença ser grande, há um Deus muito maior. Temos que projetar esperança, alegria, salvação para aqueles que estão sem luz. Esse é o momento.
Na época do Pentecoste, o Espírito Santo desceu e eles fizeram prodígios ali. Eu falo para vocês hoje as pessoas estão sensíveis. E a tecnologia nos dá a oportunidade de sairmos pregando através de uma mensagem. E de todos os tempos, dos últimos tempos, quem sabe, esse é o momento em que mais pessoas estão dando estudo bíblicos do que antes. Estão falando do amor de Deus através de redes sociais. Você tem como projetar alguém para o alto? Projetar alguém para Cristo? Não deixe que os seus medos, anseios, frustrações, não deixe isso transparecer para os outros. Se apeguem a Deus, porque o Senhor é a nossa esperança. E apesar de toda essa situação, Deus está no controle. Sabe? Sou uma paciente de risco, a maioria das pessoas sabem aqui. Sou cardiopata. As preocupações por trabalhar num hospital. O marido entra em todas as áreas do hospital porque tem que ver como que estão as coisas. Decidi parar de me preocupar tanto e confiar que há um Deus em Israel. Há um Deus olhando por mim. Ele sabe o que é melhor. A minha vida pertence a Ele. E só vai terminar os meus dias quando Ele permitir. Projete alguém para cima. Seja ponte de esperança, como foi aquela árvore. Gente, se Deus pode usar uma árvore que não significa nada, o que Ele pode fazer comigo e com você? O quê? Ele pode fazer maravilhas. E a palavra de Deus diz, no verso 5, quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe, Zaqueu, desça depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Sabe, quando eu vejo o povo questionando o mestre, o rabi, as decisões do Senhor, às vezes a gente fica um pouco chateado, né? Que povinho era esse, gente? Tudo eles questionavam. Mas aí eu sempre dou uma viajada, né? Eu sempre gosto de pensar as coisas, se fosse na minha época, como seria? Se o meu comportamento seria parecido com o deles, porque eu quero achar que não é. E aí me veio uma ideia, uma história, uma fantasia na cabeça. Se Jesus viesse de avião e parasse aí em Brasília, ia estar todos os repórteres, ia ter pastor, ia ter padre, ia ter bispo, ia ter tudo. Mas ia ter alguns ladrões também, pessoal que participou aí do mensalão e tal. Jesus desceu e todos os pastores, padres, bispos, esperando que Jesus fosse comer na casa deles. De repente, Jesus passa direto e fala, não se preocupa não vou comer na casa de vocês não. Fulano, Zaqueu, você mesmo, isso, você que mexeu aí, que roubou, que não era seu, que mexeu no mensalão, que participou, é na sua casa que eu vou comer. Como seria a sua atitude? Sabe? Porque talvez eu ia falar assim, gente, interessante, né? Jesus comer na casa dele, estranho, né? Tantas outras pessoas para Jesus comer na casa, foi escolher justo dele. Nós não deve saber muito bem quem é ele, sabe? Nós não somos diferentes daquele povo, não, gente. Nós somos bem parecidos. Eles criticavam porque Zaqueu era um ladrão. Só que Jesus, ele sempre estava com publicanos e pecadores. Esse era o grupo de Jesus. Era um grupo de pessoas excluídas pelas sociedades, pessoas doentes, pessoas adúlteras, pessoas com lepra, eram pessoas que roubavam. Era esse tipo de pessoas que Jesus andava. E com Zaqueu não foi diferente. Sabe? A Bíblia diz, no verso 8, entre mentes Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor,
Resolvo dar aos pobres metade dos meus bens. E se alguma coisa tenho fraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Sabe? Zaqueu, ele devolveu 4 vezes mais. Talvez você ache, nossa, por que ele devolveu 4 vezes mais? 4 vezes mais era uma lei da época. Quando uma pessoa roubava, ela tinha que devolver 4 vezes mais. Ele fez o que a lei fazia, o que a lei falava, pedia. Mas a palavra de Deus diz que ele deu, fala aqui, metade dos seus bens. Jesus não pediu para ele dar as outras coisas que ele tinha. Sabe o que eu entendo aqui? Que para Zaqueu receber a bênção, ele subiu em uma árvore. Mas para ser uma bênção, ele desceu da árvore. Zaqueu foi uma bênção na vida de várias pessoas, eu sei disso. Quantas pessoas talvez teve o que comer porque Zaqueu dividiu o que ele tinha, ajudou quem precisava? Não adianta recebermos a bênção somente, sabe por quê? Porque muitas vezes nós queremos receber a bênção, mas nós não queremos receber o Deus da bênção. Sabe por quê? Porque não queremos compromisso. Não queremos compromisso com Deus. Ah, tá bom. Mas na hora que o sapatinho aperta, é para o Senhor que eu vou pedir a bênção. Mas para ser um abençoador, eu não quero. Sabe por quê? Porque soa a camisa, dói, cansa. Hoje o Senhor faz um convite para mim e para você. Há pessoas que precisam saber do amor de Cristo. E você é o escolhido de Deus. Porque se Deus pode pedir para plantar uma árvore ou plantar se Ele quiser, para fazer com que alguém veja Jesus, veja Ele, Ele pode ter projetado você e eu para estarmos nesse exato momento, nesses tempos, nesse período difícil de pandemia. Sabe para quê? Para sermos pontes de esperança na vida de alguém. Você não está aqui hoje à toa. Deus tem uma promessa para você. Sabe? Eu não sei se você está como Bartimeu no chão. Porque muitas vezes para salvar, Deus precisa levantar alguém. E muitas vezes para salvar, Deus precisa descer alguém. Se hoje eu falo com alguém que está no chão, passando por situação difícil, circunstâncias ruins, que eu não conheço a vida de vocês, tristeza, angústia, luto, eu não sei. Hoje o Senhor fala para você, levanta. O que você quer? Eu vou te ajudar. Mas muitas vezes você está numa situação talvez um pouco melhor, ou você precisa descer da arrogância, precisa descer da empatia, são tantas coisas ruins, que você precisa descer desse pedestal para se tornar alguém melhor, para receber a salvação de Cristo. Hoje o Senhor chama. Não importa qual seja a sua ocupação. Não importa qual seja a sua posição. Em cima ou embaixo, alto, rico ou pobre. O Senhor chama homens que não têm medo. Sabe? Cristo deu a vida por nós. E você? E eu? O que estamos fazendo? A vida de Zaqueu mudou. E o último verso diz, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. O Senhor hoje te chama para fazer um trabalho, me chama. Me chama para ser cooperador dele, para projetar pessoas para Cristo, para cima, para o céu, para a eternidade, para ser a esperança, a alegria, a felicidade de alguém, para mostrar que apesar de um mundo difícil, há esperança em Cristo Jesus. O Senhor não precisa de você no céu nesse momento, sabia? E nem de mim nesse momento no céu. Sabe por quê?
Porque nesse momento talvez eu estou um pouco ansiosa. E no céu não tem ninguém ansiosa. No céu não tem ninguém com medo, não tem ninguém com fome. O Senhor precisa de você e de mim aqui para ajudar quem está passando necessidade, fome, até ele voltar. Deus precisa da sua ajuda. Zaqueu se tornou um novo homem, porque agora ele era abençoador. Ele não era um homem que só recebeu a bênção. Ele recebeu a bênção e partilhou a bênção. Você tem a bênção da esperança de Cristo Jesus. Você sabe que Jesus vai voltar. E quantas pessoas estão sedentas de ouvir que apesar do luto, da morte, do sofrimento, há um Deus que muito em breve virá e que vai acabar com todo esse sofrimento. Alguém precisa de você. Alguém precisa de mim. Que possamos ser pessoas melhores. Pessoas que decidem cumprir o propósito de Cristo. Pessoas que decidem suar a camisa espiritual. Pessoas que deixam de lado tudo que é ruim. Até porque no céu só vai ter esse. Zaqueu era esse. Mas eu não sou ex-ladrão, nunca matei, eu não sou ex-assassino. Mas às vezes nós precisamos ser ex de tanta coisa para herdar o céu. Ex-mentiroso, ex-orgulhoso, ex-tanta coisa, ex-fofoqueiro. Você precisa ser ex e eu também. Há um céu reservado para mim. Mas para esse céu, para alcançar esse céu, eu tenho que ter uma coroa, que tem que ter estrelas. E para isso Deus projetou você. Para que nesse momento difícil de pandemia, você seja árvore na vida de alguém. Você seja bênção na vida de alguém. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Que o Senhor possa resplandecer o teu rosto. Através de ti, através de mim. E possa nos dar a paz que tanto precisamos. Vamos fechar os olhos, fazer uma oração para a gente finalizar. Querido Jesus, ó Pai querido, a Ti eu clamo por misericórdia. Se até aqui temos falhado, restaura a nossa vida, Jesus. Nos ajude para que possamos falar menos coisas ruins e projetar mais coisas boas que salva, que eleva, que mostra o amor de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Pai querido, usa-nos como instrumentos teus, nas tuas mãos. Possamos fazer grandes prodígios, como o Senhor disse que nos últimos tempos faríamos. Nos ajude a sermos pessoas abençoadoras. Limpa o nosso ser, tira e esvazia de tudo o que precisamos. Que o Espírito Santo tenha visitado cada coração, assim como visitou o meu. E que possamos dizer, hoje houve salvação para aqueles que ouviram essa mensagem. Restaura as nossas vidas. Nós oramos, confiando que o Senhor tem o melhor para cada um de nós. Amém. Amém. Que Deus abençoe todos vocês. Espero que a mensagem tenha encontrado lugar no coração e que a paz possa reinar. Sempre que precisar, a gente está à disposição para compartilhar a mensagem do Senhor. Ok, irmã Fernanda. Para mim, foi de grande valia essa mensagem. Eu acredito que Papai do Céu te usou poderosamente. E a Igreja da Candanga sempre estará de portas abertas para você, para o Everton. Não sei se tem mais filhos. Está na escola. Só tem uma filha, né? Tem uma filha, está na escola, está no IABC, no internato. Ah, tá. Então, nesse momento aí, todos os microfones vão ser abertos agora. Tem algumas pessoas que vocês vão matar a saudade agora. Então, nesse momento, fica aí aberto todos os microfones. E que Deus te abençoe grandemente, abençoe a sua vida, a vida do Everton, aí no Mato Grosso do Sul.
Amém. Deus abençoe vocês poderosamente. Amém. Muito obrigado, Fernanda. Os irmãos aí podem abrir os microfones. Fortalecedora, inspiradora. Muito obrigado. Everton, um abraço. Saudade de vocês, viu? Também. Um prazer imenso, viu, gente? A gente Minha sempre é amiga. abençoado com a palavra de Deus. Minha amiga, que linda mensagem. Ai, meu Foi amor. muito linda, muito obrigada, muito bom. Que Deus abençoe. Essa é uma amiga, gente, que Deus me deu aí em Candanga, pertinho de casa. Nos conhecemos e temos assim uma afinidade de irmãs, assim, sempre estamos em contato, sempre que dá a gente estuda a Bíblia junto, e o Senhor tem nos conduzido até aqui, né, meu amor? Ai, que saudade. Bom, muito bom. Quanta saudade. É muito lindo, é muito bom ver você falando do amor de Deus na palavra de Deus. Amém. E é muito bom saber que vocês estão bem, apesar de tudo, né? Apesar de conviver aí tão próximo aí no hospital com esse terrível vírus, mas é como a gente sempre fala, Deus é maior, né? O nosso Verdade. Deus é o Deus do impossível, é o Deus que salva o rico, o pobre, que salva o preto, o branco, ele é o Deus único, Deus verdadeiro. Então a gente só tem que confiar nele para a gente superar esses desafios. Beijo no coração. Beijo. Viu? Fica com Deus. Amém. A gente está sempre juntas em oração, em coração, morrendo de vontade de se ver, mas né, de dar um abraço, né? Um abraço. Mas a gente se vê sim. Beijo. Obrigada. Boa noite, irmãos. Obrigado, Fernanda. Espero que a mensagem tenha alcançado aí os corações de vocês, porque de verdade, gente, alcançou a minha. Eu estava com uma outra mensagem pronta. E o Senhor, ele me fez mudar de última hora essa mensagem. Eu creio que seja por um motivo, que quem sabe alguém esteja precisando, assim como eu precisava dessa mensagem. Amém. Obrigado, Fernanda, aí pela mensagem. Boa noite. Muito a todos linda, aí. tia. Muito linda, tia. Oi! Os meus sobrinhos, gente, estão aqui, só não estão aparecendo. Mas eu escutei, muito linda, tia. Agradecemos aí também a turma da Bahia, ó. Essa minha irmã mora em Dourados, aqui próximo, os meus sobrinhos. Eu convidei para vir, para estar assistindo com a gente, fico feliz. Mandei o link para algumas pessoas do meu trabalho, a Sabrina, e estão aqui com a gente, fiquei muito feliz. São pessoas assim que eu estou sempre aqui em contato, sempre falando de Deus, que a palavra do Senhor seja espalhada aí. Fico feliz com vocês. Parabéns, mana. Foi maravilhoso, amei. Foi para mim. Foi para mim também, mana. Amei. Deus abençoe. Inspirada por Deus, pelo Espírito Santo do A Igreja Senhor. da Candanga é a casa de vocês também. Amém. Eu sei de todos, é verdade. É verdade. Deus abençoe nós. Fernanda, agradecer também a turma da Bahia aí, ó, o meu concunhado Erasmo Miranda. Muito bem, é que não aparece todo mundo diretamente aqui para de mim. Barreiras, na Bahia. Gente, todos que estão assistindo, não aparece todos para mim aqui na tela. Que o Senhor alcance vocês, que o Espírito Santo nos alcance, a começar por mim. E que, quem sabe aí, através dessa mensagem, a gente possa tomar algumas decisões, algumas atitudes na vida, que talvez a gente não estava fazendo como o Senhor gostaria que fizesse. Então, quem sabe numa próxima a gente possa estar junto aí de novo. Eu agradeço aí a presença de vocês. Quando o Léo falou para mim que tinha um tempo, eu falei, nossa, quantos minutos eu tenho? Só isso? Minha nossa. Eu tive que ficar olhando pro relógio para não passar muito, mas deu tudo certo, graças a Deus. Tá bom, então. Tchau, pessoal. Abração no Everton aí, Fernanda. Tchau. Amém, todos. Ficam com Deus.